Salve, salve pessoal de Viseu! Uma grande satisfação estar ministrando essa aula aqui para vocês. Quero agradecer primeiramente ao convite do professor Carlos Diniz. Então, essa aula aqui é exclusivamente agora para vocês que estão aí me assistindo. Lembrando, tá, gente? Já existem outras aulas no YouTube que eu organizei para esse concurso de Viseu. Então é só vocês entrarem no canal no YouTube História para Todos, que lá estão presentes essas aulas que serão cobradas na prova de vocês. Aqui estão os conteúdos. Qualquer dúvida, gente, que eu puder ajudar vocês nesse concurso ou em outro concurso, aqui está meu WhatsApp e aqui está meu Instagram, prof.Rogério Silva. Aqui na nossa aula, gente, nós vamos dividi-la em duas etapas. Primeiramente, nós vamos resolver as questões que eu já encaminhei para vocês e depois nós vamos fazer uma revisão de conteúdo, um apanhado geral. Tá bom, gente? Não esqueçam, gente, na sua prova pode ser cobrado política, economia, transporte, sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência e por aí vai. O que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, gente, economia, meio ambiente, ciência e tecnologia e relações internacionais. Isso aqui é muito cobrado em concurso público. Para quem não me conhece, gente, eu sou professor, sou formado em História, mas eu sou professor de atualidades, de direitos humanos e de conhecimento bancário. Eu trabalho há mais de 23 anos em concurso público e também, né, graças a Deus, sou efetivo da Secretaria de Educação, atualmente fazendo mestrado também. Uma de minhas graduações é em História. Então, gente, vamos lá, vamos para as questões e depois vamos analisar os conteúdos. Atenção também, tá, gente? Eu estou online aqui. Qualquer coisa é só mandar a pergunta aí no YouTube que eu estou acompanhando aqui em real time. Eu estou ao vivo aqui acompanhando essa 1 hora de aula. Eu vou fazer de tudo para não ultrapassar 1 hora de aula, para não atrapalhar o cronograma de vocês aí e de um outro colega que pode entrar, talvez, posteriormente à minha aula, ok? Então, gente, vamos falar um pouquinho de cada desses assuntos aqui na nossa revisão. Primeira questão. O estado de Santa Catarina apresenta indicadores sociais dentre os mais elevados do Brasil, refletindo altos índices de desenvolvimento humano. Entre os fatores que colocam o Estado nesse patamar está um fato divulgado em 2025, de acordo com os dados consolidados mais recentes do Ministério da Saúde e do IBGE, coletados em 2024. Observem, filho de Deus, eu coloquei essa questão para vocês não para debater o estado de Santa Catarina, porque para vocês o que importa é o estado do Pará, o que importa é Viseu, correto? Eu coloquei essa questão aqui, gente, para debater características que são cobradas em provas. Por exemplo, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Lá, o oficial em 2010 dizia que o IDH de Viseu era de 0,5, o IDH mediano. Hoje, com certeza, já está bem melhor. Quando nós trabalhamos IDH, nós trabalhamos renda, nós trabalhamos habitantes, nós trabalhamos PIB. Então, segundo o censo 2022, Viseu tinha ali aproximadamente 58 mil habitantes. A taxa de mortalidade infantil na casa dos 16,72, que é uma taxa elevada, tá, gente? A mortalidade infantil na média brasileira está na casa dos 12, uma taxa percentual de 12.
Viseu está na casa dos 16. PIB per capita acima dos 14 mil reais. Só para vocês terem uma ideia, gente, tem cidades no estado do Pará que o PIB per capita ele ultrapassa os 25 mil reais. É quando você soma todas as riquezas produzidas no município e divide pela população. Beleza? Agora, gente, preste atenção. Ele está falando de IDH aqui. O que é levado em consideração no IDH? Renda, anos de estudo, educação e acesso à saúde, expectativa de vida e por aí vai. O IDH, gente, é uma régua de 0 a 1. Como se fosse, gente, uma nota de 0 a 10. Divide aqui 5 ou 0,5. Em país de primeiro mundo, gente, o IDH é 0,8, 0,890. É como se o seu filho tivesse tirado 8,9 numa prova. No estado do Pará, nós temos muito IDHs de municípios em 0,7, 0,720 e pouco. Sempre tem uma fração. Em 2010, o IDH de Viseu era na casa do 0,5 e alguns quebrados, ou seja, um IDH mediano. Beleza? Então, IDH de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Aqui, gente, eu quero te dar um macete de como você resolver a prova. Ah, professor, eu não sei aqui exatamente qual a informação aqui que se encaixa certinho no Santa Catarina. Mas, gente, ele fala de saúde. Onde é que está falando aqui de saúde? Especificamente em saúde. Está aqui, olha, gente. Mortalidade infantil. A menor taxa de mortalidade infantil nos últimos anos, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Entendeu o macete, gente? Entendeu por que eu quis trazer essa questão para vocês? Para você também aprender a resolver as questões, a dar um chute técnico, podemos assim dizer. A letra A diz o seguinte: Santa Catarina é o estado com maior IDH em todo o país. Não é, gente. Primeiro, Distrito Federal, tá? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Distrito Federal. Depois, São Paulo, ok? São Paulo, sim. Depois, Santa Catarina. Desastres naturais não tem nada a ver aqui. Índices de escolaridade. Paraná lidera isso daí. IDEB em nível médio é Goiás, então não entra aqui. E aqui ele fala de rodovia, que não tem nada a ver com IDH. Ok? Desastres naturais também não tem nada a ver com IDH. O que é levado em consideração para medir o índice de desenvolvimento humano? Renda, anos de estudo, educação e acesso à saúde. São esses 3 critérios. Ok? Qualquer dúvida, gente, é só digitar aí, que eu estou acompanhando a aula aqui da minha residência, ao vivo. Só não estou ao vivo e presencial aí com vocês, infelizmente. 2. Analise a afirmativa abaixo sobre a COP30 e assinale V para verdadeiro e falso para F para falso. A COP30, realizada em Belém em 2025, reforçou o compromisso com a redução global de emissões de GEE. Professor, o que é GEE? Gases do efeito estufa. E destacou o papel na Amazônia na mitigação climática, na redução dos impactos climáticos que estão acontecendo atualmente em nossa sociedade mundial. Então, isso aconteceu? Sim, aconteceu. Verdadeiro. Durante a conferência, o Brasil apresentou metas menos ambiciosas de descarbonização que as propostas anteriores? Não, gente.
metas muito ambiciosas, inclusive se comprometendo a promover uma transição energética, de promover o desmatamento zero. Só que aí foi uma grande contradição apontada naquele momento, porque enquanto o governo Lula falava em transição energética, o Lula apoiava a exploração da margem equatorial. Inclusive, essa semana agora houve um pequeno vazamento no início das pesquisas dessa margem equatorial, que é uma área de concentração de petróleo que fica na costa norte do Brasil, pegando Rio Grande do Norte até o Amapá. Principalmente vai atingir ali positivamente com a reserva de petróleo Amapá, Pará e Maranhão. Negativamente para as questões do meio ambiente. Ok, vem-te embora, vem-te embora. Países amazônicos articularam uma agenda conjunta sobre o combate ao desmatamento. Claro, né, gente? Nenhum país da Amazônia seria favorável ao desmatamento ilegal. A COP30 não discutiu medidas relacionadas a povos indígenas ou justiça climática. Aqui, logicamente, que está falso, porque discutiu sim. Inclusive, houve um momento muito tenso durante a COP30, onde os indígenas ocuparam ali o iniciozinho de um prédio, não lembro agora se foi a Green Zone ou a Blue Zone, e teve muita onda, muito empurra-empurra, e aí era o que a imprensa nacional e internacional queria para polemizar durante a COP30. Depois ainda houve um pequeno incêndio aí que o negócio ficou complicado, né? Então, gente, a COP30 discutiu sim medidas para privilegiar o povo da Amazônia, privilegiar o povo das florestas tropicais, inclusive apoiando, né, um fundo de florestas tropicais que chega a 1,3 trilhão de dólares anuais até 2035. Então, olha só, segundo a COP30, a galera assinou um acordo, 1,3 trilhões, 1,3 trilhão de dólares até 2035 para proteger as florestas. O problema é que nós sabemos, né, gente, que muitas das vezes os países ricos prometem essa verba para os países pobres e acabam não cumprindo. Cena dos próximos capítulos. Verdadeiro, falso, alternativa letra D. Beleza? Terceira questão. Em janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que uma operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa e declarou que os Estados Unidos administrariam temporariamente o país até uma transição segura e de poder. A ofensiva teria incluído ataques a Caracas, a capital, e outras regiões, e repercutiu fortemente no cenário internacional, com críticas de violação à soberania venezuelana, né? Polêmica isso daqui, gente. Eu, como professor de direitos humanos, eu acompanho com certo cuidado o que está acontecendo ali na Venezuela, né? Lembrando, tá, gente, que é inegável que o Nicolás Maduro é um ditador filho do capiroto. Mas ele, ao longo de anos, desobedeceu direitos humanos e agora ele sofre com a não obediência dos direitos humanos, principalmente a Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Mas aqui, gente, é uma questão extremamente nova, tá? Não sei se vai aparecer na prova de vocês, mas eu coloquei aqui para chamar a atenção das relações internacionais, né? Assunto relações internacionais é muito importante na prova.
guerra da Ucrânia, a questão do Mercosul com a União Europeia, o BRICS, que agora tem 11 países, inicialmente eram 5, a questão da Palestina, o confronto, né, ali na faixa de Gaza, um negócio absurdo, com mais de 50 mil mortos no último confronto. Mas aí nós temos a questão da Venezuela. Então vamos lá. Considerando os princípios do direito internacional público, especialmente a Carta das Nações Unidas, sobre o uso da força entre Estados e a soberania nacional, assinale a alternativa correta. Presta atenção, gente. A questão de prova não quer saber se tu gosta ou não gosta do Maduro, se tu gosta ou não gosta do laranjão lá do Trump, tá? Se apega ao fato, se apega à notícia. E aí, gente, o que você diz? Terceira questão. Letra A. A operação descrita constitui uma intervenção legítima no contexto do direito internacional? Claro que não. O direito internacional condena esse tipo de ação militar. B. Uma ação militar como essa, sem autorização no Conselho de Segurança da ONU ou consentimento do Estado atacado, pode ser considerada uma violação da soberania e da proibição do uso de força? Sim, né? Então, isso daqui foi uma medida unilateral, foi uma medida adotada pelo presidente Trump, sem ouvir o Congresso, muito menos sem ouvir a ONU. Então, letra B de bicolor, o melhor time do norte. Que está na Série C agora. Letra C, tá aí, C de Série C. A captura de um chefe de Estado estrangeiro por outro país é automaticamente respaldada por tratados bilaterais? Não. D. O ataque seria considerado legal se apenas fosse divulgado nas redes sociais? Nada a ver. Letra E. A Carta da ONU permite o uso de força quando um Estado justifica interesses econômicos? É óbvio que não. Pelo menos isso, tá, gente? O Trump ele foi muito sincero ao falar que ele quer sim o petróleo ali da Venezuela. Ele não mentiu, ele deixou isso muito nítido para a sociedade, para a comunidade internacional. Quarta questão. Vamos para a quarta questão. Lembrando, tá, gente? Eu tô aqui ao vivo acompanhando qualquer coisa, é só perguntar aí, tá bom, gente? Gradativamente eu vou respondendo. Estou aqui com o computador ligado só a serviço de vocês. Em 10 de dezembro de 2025, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, manteve a taxa básica de juros da Selic em 15% ao ano. Eu estou falando aqui de economia. Eu estou falando de taxa Selic. A taxa Selic, que já foi na casa de 3, 5%, hoje está em 15%, o que dificulta o crédito, o que dificulta o financiamento. Você vai financiar uma moto da Honda. A taxa Selic, vamos supor, está em 5%, a Honda vai te cobrar uma taxa de 8%, porque ela olha para cá e dá um aumentozinho. Só que agora, a taxa Selic está em 15%, a Honda vai te vender a moto a 20%. Então, financiado em 5 anos, aí você vê um monte de moto nos interiores e nas capitais do Brasil, acidente de trânsito pra caramba. E é uma bagunça o nosso sistema de transporte, né? A gente queria poder usar o transporte público, mas a gente acaba querendo ir para o transporte de moto ou de automóveis de forma geral, por ser muitas das vezes muito mais confortável e às vezes até mais barato. Então a taxa Selic, gente, é uma taxa básica de juros, onde o Magazine Luiza, as Casas Bahia, a Caixa Econômica, o Visa, o Mastercard, eles olham antes de emprestar dinheiro para nós, antes de financiar um imóvel. Eu tenho um imóvel financiado, sei lá, a taxa de juros foi de 7%. Se eu for financiar hoje um imóvel, dificilmente eu vou conseguir essa taxa de juros de 7%, porque a Selic está mais do que o dobro. Tá bom, gente?
Então, a taxa Selic, gente, é um parâmetro que é determinado pelo Banco Central, ok? Banco Central. Lá dentro do Banco Central, nós temos o Copom. Gente, eu estou tentando levar essa aula para todos os níveis desse edital, desse concurso, do fundamental, médio e às vezes até para o superior. Então aqui eu já estou aumentando um pouco mais o nível da nossa aula, mas você vai ver aqui algumas questões que são muito mais fáceis de nível fundamental e médio, tá bom? Patamar considerado mais alto desde 2006 e permaneceu nesse nível por várias reuniões consecutivas com o objetivo de controlar a inflação. O objetivo principal é esse. As projeções do mercado financeiro indicam que a Selic deve permanecer elevada em 2026. Espero que não, espero que eles estejam errados, tá, gente? Com expectativa de redução ao longo do ano, mas ainda acima de 12% ao final de 2026, notícia da CNN Brasil. Considerando o papel da taxa Selic na política monetária brasileira, assinale a alternativa correta. Então, depois de tudo isso que eu te falei, gente, fica muito mais fácil de você resolver a questão. Letra A. A manutenção da Selic em níveis elevados tende a baratear o crédito? Baratear? Não, gente. Encarecer o crédito. Então, está errado aqui. A taxa Selic é definida pelo Congresso Nacional? Sangue de Jesus. É pelo Banco Central. Lá dentro do Banco Central tem uma galerinha específica que se reúne lá, se não me falha a memória, a cada 45 dias. Então, a alternativa correta, letra C. Uma Selic elevada pode contribuir para a redução da inflação, ao tornar o crédito mais caro e desestimular o consumo e o investimento. Hoje de manhã, quando estou gravando a aula de vocês, me preparando para gravar a aula de vocês, eu recebi a notícia, né, da inflação fechada, do número consolidado da inflação de 2025, 4,26, tá? Então tu tem que saber isso daqui, gente. A inflação no Brasil está na casa dos 4%. Para minha pessoa aqui, que eu sou bem velhinho, me siga lá no Instagram para vocês verem as aulas que eu já ministrei aqui. E como eu sou bem velhinho, né? 43 anos. Eu lembro do plano cruzeiro, do plano cruzado. Eu sou um pouquinho mais jovem do que o Carlos Diniz, né, Diniz? Ele me chama de menino prodígio, né? Então lá, gente, em 92, 90, a inflação era de 1000%, 2000%. Eu lembro que eu era criança, estava em São Félix do Xingu, a inflação em 94, gente, chegou a praticamente 4000%. E hoje está na casa do 4,26. O Banco Central sempre aumenta essa taxa Selic para combater essa inflação. É isso que vocês têm que saber. Não vou me aprofundar mais, porque senão fica um pouquinho mais difícil para vocês. Tá? Eu também sou professor de atualidades no mercado financeiro. Invistam, tá, gente, o dinheirinho de vocês. Façam investimento na Bolsa de Valores, contrate uma empresa segura aí. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, eles fazem isso, né? Invista em previdência privada, tá, gente? É muito bom. Quem quiser se arriscar mais, vai para o Bitcoin. Né? Em 5 de dezembro de 2025, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e da Organização Mundial de Saúde, OMS, a certificação de eliminação da transmissão vertical do vírus HIV, tornando-se o maior país das Américas a alcançar essa meta de saúde pública. Olha essa quinta questão, gente, linda e maravilhosa. Ótima, ótima notícia, né? O que seríamos de nós sem o SUS, né? O SUS, ele tem seus problemas, logicamente, né? Mas quando o bicho pega, quem responde a parada é ele. A pandemia mostrou isso nitidamente para nós, né? O reconhecimento decorre da redução da taxa de transmissão
de mãe para filho para menores de 2% da cobertura superior a 95% em atenção pré-natal. O critério é esse, tá, gente? 2% eles já consideram praticamente extinta essa transmissão do vírus de mãe para filho. Atenção pré-natal, testagem, tratamento oportuno de gestante vivendo com HIV, entre outros critérios técnicos estabelecidos pela OPAS e OMS. G1, 19 de 12 de 2025. Considerando as políticas públicas de saúde e os princípios das ações do controle de doenças transmissíveis, assinale a alternativa correta. Bem fácil essa questão, tá? Uma questão noticiosa, como a banca da prova de vocês adora. E aí, gente, quinta questão. A certificação da eliminação da transmissão vertical de HIV indica que o Brasil erradicou totalmente o vírus HIV? Não, gente. Ele está falando da transmissão vertical, mãe para filho, tá errado. A certificação da OPAS OMS dispensa o país de continuar políticas de prevenção? Não. Elas têm que ser, inclusive, fortalecidas. C. A eliminação da transmissão vertical do HIV só é possível em países com alta renda? É claro que não, né? Se fizer um pré-natal certinho, várias e várias testagens, medicamento para mamãezinha grávida, isso é possível. D. A taxa de transmissão vertical inferior a 2% não faz parte dos critérios técnicos definidos pela OPAS e OMS para certificação? Acabei de falar para você, gente. O 2% faz parte, sim, dos critérios, tá? Se um país conseguiu alcançar essa taxa, ele já é considerado extinto, essa transmissão vertical. Letra E é a alternativa correta. Gente, uma dica que eu falo com propriedade. Eu trabalho, gente, há 23 anos com concurso público. Já fiz vários concursos públicos, já passei também vários, graças a Deus. E aqui, olha, tu tem que riscar a tua prova. Tu pagou pela tua prova. Eu já fui fiscal de prova de concurso público, que o aluno não risca a prova. Tu tem que riscar se é correto, se é incorreto. Tem que ler a tua prova umas 3 vezes no mínimo. Tu tem que prestar atenção no tempo. Cuidado, tá, gente? O tempo ele é o nosso grande inimigo. Ano passado eu fiz uma prova de concurso, graças a Deus passei, tinha redação. Eu fui logo para a redação. Resolvi a redação, fiz a redação bonitinha, pensando no tempo. Então não esqueçam do tempo, tá, gente? Letra E é a correta. A conquista é resultado de estratégias integradas de saúde pública, incluindo acesso universal ao tratamento antirretroviral e fortalecimento da atenção primária à saúde. Então, a letra E, gente, está dizendo em que os países devem fazer para extinguirem ou reduzirem de forma expressiva essa transmissão vertical, tá? O Brasil, gente, aí se destaca, né, na ciência, na tecnologia, nesses tratamentos assim bem interessantes. Agora, recentemente, um pesquisador brasileiro, busca essa notícia depois aí, tá, gente? Ele ganhou uma premiação internacional porque ele conseguiu fabricar, né, insetos da dengue que matam outros insetos da dengue e que não promovem o aumento da proliferação da dengue. Olha que bacana, gente. Olha que top, 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 né? Então, em doenças tropicais, nós temos a Fiocruz, nós temos o Instituto Evandro Chagas, no Pará, entre outras instituições de ponta, né, de alta tecnologia. E falando em tecnologia e atendimento aí, essa notícia ela é certeira nesse tema que nós estamos analisando. Ok? Seguimos. Vem-te embora. Aqui nós temos uma questão de tecnologia. Ciência e tecnologia, aqui é tecnologia. Os aplicativos
Vocês aí conseguem trabalhar bacana com o aplicativo? Com o Zap Zap? Com... Não sei como é que tá indo na cidade de vocês a questão do Pix, mas com certeza é bem comum essa prática. Mas tem algumas pessoas, principalmente, não vou dizer os mais velhos, com todo respeito, né? Aquelas pessoas mais experientes, o meu pai que tem 67 anos, tem uma certa dificuldade ainda a lidar com Pix. A minha mãe tem 63, ela é muito desenrolada, inclusive para pedir Pix para mim. Mas a minha mãe já caiu num golpe do WhatsApp. Muito cuidado, tá, gente? A melhor coisa é não responder. Sexta questão. Recentemente, especialistas em segurança digital identificaram um novo golpe no WhatsApp, denominado Ghost não sei das quantas, Pairing, minha aula de inglês, em que criminosos enviam links maliciosos que aparentam levar fotos ou conteúdo confiável e indicam ser do Facebook, mas ao serem acessados, permitem que o invasor vincule um novo dispositivo à conta da vítima e obtenha acesso às conversas e dados pessoais sem o conhecimento desta. Ou seja, o celular da pessoa é dominado, né? Então é muito comum, gente, esses links. Não cliquem em links que vocês não conheçam. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail. Gente, isso é muito antigo. Eu que nasci na década de 80, nasci em 82, eu acompanhei essa evolução desses golpes. Antigamente não existia WhatsApp, Facebook, era por e-mail. E muita gente caía, principalmente alguns idosos, né? Uma idosa que jurava namorar o Brad Pitt, mandou dinheiro para ele. Isso lá na década de 90, tá? Na década de 90. Então, muito cuidado. Agora, atualmente, quando a minha mãe não conhece da parada de link ou alguma mensagem, ela me liga primeiro. Então, vocês podem adotar essa medida quem tem certa dificuldade em lidar com tecnologia. A galera mais jovem já é desenrolada nisso daí, né? Alguns de vocês que estão ouvindo a aula aí pode ter aí uns 20 e poucos anos, vocês já nasceram na época da banda larga, né? A gente que nasceu na internet de escada é diferente, né? A gente tem ainda dificuldades, né? Com base nesse tipo de fraude digital e nos conhecimentos sobre a segurança da informação e proteção de dados pessoais, assinale a alternativa correta. E aí, gente? Fácil, fácil essa daí, tá? Letra A. A melhor forma de proteger contra esse tipo de golpe é compartilhar rapidamente o código de pareamento quando solicitado. Você não deve dar, gente, nenhum código a ninguém. Então tá errado. B. Golpes que utilizam engenharia social e páginas falsas não envolvem riscos reais, pois não há invasão técnica possível nos serviços de mensagem. Gente, a letra B, a alternativa B, gente, ela está totalmente contra o que está sendo descrito no comando da questão. Muito cuidado com o comando da questão. C. A verificação em duas etapas e a checagem de dispositivos conectados nas configurações do WhatsApp são medidas recomendadas para prevenir o acesso não autorizado à conta. Então, gente, a alternativa correta é a letra C. Quando o seu WhatsApp, o seu Instagram ou outro dispositivo ele tem verificação em duas etapas, isso determina maior segurança a eles. Então, por exemplo, no WhatsApp, você tem duas etapas, verificação em duas etapas, de vez em quando o WhatsApp vai pedir para tu digitar o teu código de segurança. E isso eleva de forma expressiva a segurança do seu aplicativo. Tá? Aqui, gente, o exemplo é o WhatsApp, mas isso serve para tudo. Né? O meu canal no YouTube, gente, História para Todos, sigam. Eu tenho mais de 12 mil seguidores. É um dos maiores canais de educação no YouTube da região norte.
Então já tentaram várias vezes hackear o meu canal no YouTube, né? E tem apenas 12 mil, né? Imagina aqueles canais que tem 5 milhões, 2 milhões de seguidores. Então nós temos verificação em 2 etapas também. Sétima. Em 1º de janeiro de 2026 entrou em vigor uma ampliação do desconto social de energia elétrica. Essa questão, gente, ela fala da questão da energia, que está lá no teu conteúdo, e também sociedade, tá? Porque envolve programas sociais, ok? Que complementam a tarifa social de energia, conhecida como Programa Luz do Povo, permitindo que famílias inscritas no CAD único para programas sociais com renda mensal, aqui está dizendo, tá, gente? Vai lendo, gente, e risca a tua prova. Tu pagou por ela. Risca, 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 risca. E outra coisa, tá, gente? Nada de entregar a prova cedo, tá? Fica até o finalzinho ali batendo cabeça com a questão. Eu sempre entreguei minha prova nos últimos 2 minutos. Com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa. Tenho direito a desconto na conta de luz para consumo de até 120 kWh mês. Quanto é que vocês consomem na casa de vocês? Vocês podem fazer parte desses critérios aí? Essa mudança deve beneficiar mais de 55 milhões de brasileiros. Não, professor, eu tenho 5 centrais de ar-condicionado na minha casa, eu não me enquadro aí. Beleza, não se enquadra. Eu tenho CAD único, mas o meu consumo é de 500 kWh por mês. Então você não vai se enquadrar aí, beleza? Essa mudança deve beneficiar mais de 55 milhões de brasileiros. Roma News 1/1 de 2026. Observa, gente, que eu peguei questões bem novas, tá? Temas bem recentes do mês de dezembro e janeiro para colocar aqui para vocês. Lembrando, tá, gente, que lá no canal nós já temos lá umas 5, 6 aulas focados para o concurso de vocês. Ainda dá tempo de vocês assistirem. Ainda há tempo de estudar. A maioria dos professores diz o seguinte, né? Vamos relaxar, véspera de prova. Que nada, meu. Deixa para tu relaxar quando tu for funcionário público de Viseu ganhando 19 mil reais por mês. Não é isso aí o salário? 5 mil? Não, professor, é 20. Sobre essa política pública, assinale a alternativa correta. Sétima questão. O benefício é automaticamente concedido a qualquer consumidor brasileiro? Não. B. A medida representa uma redução do valor na conta de energia para famílias de baixa renda por meio de subsídios ou descontos tarifados condicionado à faixa de consumo e à renda familiar? Existem condições de consumo e renda? Sim. Então, essa é a alternativa correta. C. O desconto passa a valer apenas para famílias com renda per capita acima de um salário mínimo? Não, gente. Olha o que está escrito ali, ó. Renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa. D. O consumo de energia elétrica acima de 120 kW? Não, gente. É até 120 kW. E. O benefício concede energia elétrica gratuita sem limite de consumo? Totalmente errado, tá, gente? Então, gente, leio com calma, tá? Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar e vão acertar todas as questões de atualidade. Às vezes, gente, muitas das vezes, eu também não sei a alternativa correta de uma questão de atualidade. A dificuldade, gente, de nós professores ministrarmos aulas de atualidades, porque é muito amplo. Então você tem aí 11, 12 conteúdos que o elaborador pode cobrar qualquer coisa. Mas aí você vai lendo com calma, com atenção. Geralmente você fica em dúvida em 2. E aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo e você vai passar. 8ª e última questão. Lembrando, tá, gente? Depois do exercíciozinho aqui, ainda vou fazer alguns comentários, tá? Ainda temos alguns assuntos aqui para que possamos analisar. Em 2025, o governo do estado do Pará realizou o maior investimento de sua história,
em segurança pública, aplicando mais de 85 milhões em tecnologia, infraestrutura, frota terrestre e fluvial, aquisição de equipamentos e fortalecimento da inteligência policial, com o objetivo de ampliar o combate à criminalidade no território paraense. Menos as facções, né, gente? Nós sabemos que as facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, entre outras, estão dominando não só o Pará, mas o Brasil e, infelizmente, a Amazônia legal, principalmente a região de fronteiras, atuando inclusive num garimpo ilegal. Então, essa questão, gente, nós estamos falando de segurança pública. Esse aporte foi feito por meio de recursos de fundos estaduais, repasses federais e convênios. Inclui lanchas rápidas, drones, coletes, totens, construção e reconstrução de unidades policiais, entre outras ações. Notícia do Diário Online. Diário Online, que é um órgão de imprensa pertencente à família do governador. E aí você já vê a tendência da questão. Considerando o papel dos investimentos públicos na área de segurança, assinale a alternativa. O que ele quer? Ele quer a correta ou ele quer a incorreta? Como eu falei para vocês, cabeça de bois, presta atenção. Correta, correta. Letra A. A aplicação histórica de recursos financeiros em segurança pública pode contribuir para a melhoria das condições operacionais das forças policiais e estruturas da defesa social? Claro, é essa a alternativa correta, né? Sem sombra de dúvida, bem fácil e bem direta, tá? Quando nós falamos em segurança pública, gente, nós não devemos esquecer o caso da operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que nós tivemos lá dezenas e dezenas de mortos. Nós não devemos esquecer também que o presidente da Alerj no Rio de Janeiro foi preso, envolvido com o Comando Vermelho, crime de colarinho branco, né? O TH Joias no Rio de Janeiro, um deputado ligado às facções do Rio de Janeiro. Né? Isso também acontece em São Paulo, isso acontece em vários cantos do Brasil, infelizmente. Política e crime organizado vinculados, né, tendo uma relação de proximidade de forma assustadora. Um dos grandes problemas do Brasil, nós sabemos que é a segurança, né? Roubo de celular, sequestros, assalto a bancos, tráfico de drogas, tudo que você possa imaginar acontece, infelizmente, no nosso Brasil, né? Sequestro, ultimamente, está acontecendo muito sequestro relâmpagos, né? E vocês de Viseu e das cidades vizinhas, vocês também não devem esquecer que é muito comum no interior do Pará e do Brasil, gente, o novo cangaço. Né? O que é o novo cangaço? Quando um grupo criminoso invade uma cidade para roubar vários bancos. Uma vez eu estava dando aula por uma universidade, por uma faculdade em Baião, e os bandidos invadiram a cidade. Graças a Deus que eu tinha saído horas antes, né? Mas o hotel que eu estava hospedado, a parede dele foi toda baleada, ele ficava do lado do Banco do Brasil. Então esse tipo de crime nós chamamos de novo cangaço. No estado do Pará, houve uma redução desse novo cangaço, né? Vários índices de criminalidade reduzidos no estado do Pará. Até mesmo porque, gente, o crime organizado, ele não quer isso, né? Porque os índices de violência no estado de São Paulo não são tão altos? Porque o PCC não quer isso. Não quer roubo, assalto, morte, que isso chama a atenção das autoridades. Por isso, crime organizado. Ok? Revisando. Olha o que eu preparei aqui para vocês. Top. Né? Alguns pontos do edital de vocês. Ainda temos aqui, deixa eu ver o tempo, que eu estou cronometrando. Ainda temos aqui aproximadamente 15 minutos para falar algumas coisinhas para vocês. Política, esse ano de 2026 o bagulho vai ser doido. Copa do Mundo, eleição, né? Vai ser muita onda. Nós temos no Brasil, gente, para votar, o direito de votar
150 milhões de votantes. Esse ano, tá, gente? Nós temos as eleições para quais cargos? Tu tem que saber isso para tua prova, tá? A galera do ensino fundamental, gente, isso é bem tranquilo. Deputado estadual, federal, presidente, governador e senadores. Beleza? Deputados, presidente, governadores e senadores. Isso pode ser cobrado na sua prova. Belezinha? Imposto de renda associado à economia. Então, recentemente foi aprovado, né, um projeto de lei. Está aqui o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que determinou o quê? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Vários professores, inclusive do Brasil, se enquadram nisso. Não tem muito o que comemorar, né, para nós professores. Isso significa que, infelizmente, alguns professores, inclusive talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo, ganham abaixo de 5 mil, correto? E gradativamente, né, redução de imposto de renda para outros grupos que ganham na casa dos 7 mil, dos 10 mil, também foram afetados, né? E a taxação dos super ricos, que também é uma política de governo muito forte nos últimos anos, que cada vez mais está se aperfeiçoando no Brasil. Então, gente, ainda dá tempo, tá? Antes da sua prova, dá uma pesquisadazinha aí sobre a questão da isenção do imposto de renda. Economia, como eu já falei para vocês, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Mequetrefe, inflação 4,26%, 4%. Taxa Selic, que é a taxa básica de juros, nós temos aqui na casa dos 15%. Na casa não, exatamente 15%. Desemprego no Brasil, uma redução positiva, recorde. Já tivemos, gente, desemprego a taxa de 12% da população economicamente ativa. Então hoje está na casa dos 5%. Temos que comemorar, mas também nós temos que atentar que muita gente desistiu de procurar emprego, né? Sistema de transporte, transporte de forma geral, CNH mais barata, não tem mais a obrigatoriedade de fazer tudo aquilo que antigamente fazíamos nas autoescolas. Você pode fazer autoescola? Pode, mas não é obrigatório mais fazer todas aquelas etapas, o que acaba barateando a emissão da CNH. Eu fui tirar uma CNH profissional para minha mãe, que ela dirige em carros maiores, deu praticamente 4 mil reais. Um absurdo, né, gente? Tem muita gente que não tem condição de bancar isso. Esse é um padrão, gente, de CNH sem obrigatoriedade de autoescola, que é muito comum na União Europeia e nos Estados Unidos, tá? Não pensa que essa ideia aí veio do nada. Carros elétricos estão dominando o Brasil, até mesmo porque a energia solar está dominando o Brasil, né? Hoje, só para você ter uma ideia, já na parte de energia, 22% da matriz elétrica brasileira vem de energia solar. Está perdendo apenas para a energia das hidroelétricas. Então, a energia solar no Brasil está bombando, automaticamente a BYD agradece a empresa chinesa de produção de carros elétricos, né? Nós temos no Brasil, gente, mais de 5 milhões de usuários de energia elétrica. Eu estou falando energia elétrica, tá? Os maiores usuários, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Sociedade, já falei para vocês aqui, população de Viseu, segundo o censo 2022, aproximadamente 58 mil habitantes, IDH 0,5 alguns quebrados, mortalidade infantil 16,72, isso em 2023. Aqui, ó, mortalidade infantil, índice, cadê minha canetinha? Índice de mortalidade infantil 16
2,72. Estou escrevendo com o mouse aqui, tá? Perdoe a minha caligrafia. Isso, dados de 2023. Criança de 0 a 1 ano, né? Muita criança que não faz o pré-natal, a mãe não faz o pré-natal, não ultrapassa 1 ano de idade, morre. E aí entra aqui na mortalidade infantil. 16,72. A média do Brasil é 12. Em país de primeiro mundo, gente, é 4. Então precisamos melhorar muito, né? Não só em Viseu, gente, como todo o Brasil, tá? PIB per capita, 14 mil. Educação, programa Mais Professores, bolsa de estudos para futuros professores acima de R$ 2.000. Para quem já é professor, estou correndo atrás disso aqui, Vale Tecnológico, R$ 3.000. Mas tem que abrir conta no Banco do Brasil. Programa Pé de Meia, para colocar o aluno no ensino médio, para ele não abandonar o ensino médio por conta de renda, para poder trabalhar. Então fica aí, aluno. Aluno que está no CAD único, tem que estar no CAD único, de 14 a 24 anos, e em todo esse ensino médio ele pode receber até R$ 9.200. O governo está pagando para o jovem estudar e tem muito jovem que não está nem aí para isso. Experiência própria. Eu sou professor do estado, tenho 27 turmas. Enem, tema da redação, primeira redação que foi para todo o Brasil. Lembrando que Belém, Ananindeua e Marituba fizeram o Enem depois por conta da COP30. Primeiro tema, perspectiva para o envelhecimento da sociedade brasileira. Segundo tema, para a galerinha daqui de Ananindeua, Belém e Marituba, valorização dos trabalhadores rurais. Meio ambiente, aquilo que eu já falei para vocês, muito forte na tua prova, a questão da COP30. Então, tudo que você puder ler aí, gente, sobre a COP30 é marcante. É importante, perdão, para a prova de vocês. Desmatamento. Nos últimos anos, nós observamos índices de desmatamento bem menores. O estado do Pará, ali, gente, 2020, 2022, ainda liderava o ranking de desmatamento na Amazônia Legal. Isso por conta do agronegócio predatório. Eu sempre falo isso em sala de aula. Eu sempre falo isso aqui no YouTube. Nós não somos contra o agronegócio. Somos contra o agronegócio predatório. Aquele que não obedece às leis ambientais, aqueles que não obedecem às leis trabalhistas. Nós dependemos muito do agro, ele é muito importante, principalmente para a nossa sobrevivência e nossa balança comercial. Tá bom? Relações internacionais, como eu falei para vocês, é muito importante para a prova de vocês. A Ucrânia queria entrar na OTAN, na Organização dos Tratados do Atlântico Norte, por isso também sofreu a invasão da Rússia. Nós temos aqui alguns países membros da OTAN. Então a guerra Rússia e Ucrânia é muito importante para a tua prova. O filho de uma Putin é o atual presidente, né, da Rússia. Ele quer retomar o antigo Império Russo, lá do século XVIII. Mercosul é muito importante também para a tua prova, porque atualmente o Mercosul está fechando um acordo com a União Europeia. Esse acordo, gente, envolve trilhões de dólares. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, ele foi iniciado em 92. Eu era criancinha, tinha 10 anos. Lembrando que o Mercosul foi fundado em 91, tá? E é formado pelos países membros principais: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. BRICS, tu sabe, né? Um conglomerado de países emergentes. A expressão BRICS surgiu ali por volta de 2001. Inicialmente tinha 5 membros: Brasil,
Rússia, Índia, China e esse Szinho de África do Sul, South Africa em inglês. A partir de 2024, gente, nós tivemos novos membros entrando no BRICS. Agora são 11. Anota aí. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Irã e, por último, Indonésia. Então, eu vou repetir, tá, gente? Novos membros do BRICS. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Irã, Indonésia. Essa aula, gente, ela vai ficar gravada aqui, tá? E aí vocês podem rever na casinha de vocês. Guerra na Palestina, faixa de Gaza. Tá aqui a imagem aqui, né, gente? Horrível que acontece essa guerra que vem se alastrando há muito tempo aí. Há muitas décadas. Só que no nosso período aqui contemporâneo, ela se reiniciou ali a partir do momento que o grupo Hamas, ele matou ali cerca de 1.200 israelenses, né, em outubro de 2023. E aí o Estado de Israel reagiu de forma muito mais violenta. Nós temos mais de 50 mil mortos atualmente. Eles fizeram ali um acordo de paz, né, na Palestina. E, logicamente, gente, o que pode ser cobrado nessa prova é a questão da Venezuela. Né? Não só, gente, a questão da captura da Venezuela, mas toda a interferência dos Estados Unidos nos últimos meses à Venezuela. Né? O Nicolás Maduro e sua esposa estão presos em Nova York e aí nós temos as acusações contra eles. Aqui exclusivamente contra Maduro, né? Conspiração narcoterrorista, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos e outros crimes. Então, gente, foi isso que o Donald Trump inventou para dominar a Venezuela, ok? Nós sabemos que temos ali o discurso de defesa da democracia, mas ele quer, na verdade, o petróleo, né, e diminuir a influência da China na América Latina. Né? Por exemplo, o Pará, ele vende muito de sua soja e ferro para a China. Então, a China está dominando as Américas e isso é preocupante para os Estados Unidos. E por fim, gente, energia aqui, você tem que saber as principais fontes de energia que nós temos no Brasil, aquelas que são renováveis e não renováveis. Depois tu dá uma olhada aí na matriz energética brasileira, na matriz energética, tá? E a matriz elétrica você tem que saber que boa parte dela vem da energia hidráulica, das hidroelétricas, né? Aqui no Pará nós temos Belo Monte e Tucuruí. Aqui você vê dentro das relações internacionais e energia, né? Porque a Venezuela foi invadida, foi ocupada, perdão, o Nicolás Maduro foi capturado, né? Venezuela tem a maior reserva, mas a maior produção está ali nos Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita, tá? Uma coisa, gente, é reserva, outra coisa totalmente diferente é a produção. Então, os maiores produtores de petróleo do mundo estão aí, os três: Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. Eles que determinam, inclusive, o preço no mercado internacional. Falei aqui para vocês sobre a margem equatorial, que pode trazer muitos ganhos para o Pará, Salinópolis, ali a região. Essa história eu estou escutando há muito tempo. E o Amapá, né? E recentemente teve um pequeno vazamento. Não é de petróleo, tá, gente? De produtos que eles usam ali para fazer os primeiros estudos. Então a margem equatorial é essa reserva de petróleo que está no fundo do Oceano Atlântico, nessa região norte e nordeste do Brasil. Amém? Acredito, gente, que consegui aqui ajudar vocês. Mais uma vez, muito obrigado, né,
pelo convite, o professor Carlos Diniz. Conheço o Carlos já há anos e anos, também muito experiente com concurso público. Sei que vocês estão em boas mãos aí, tá? Tá aí o número do professor Rogério, quem quiser adquirir outros materiais, né? O Instagram do professor. Que Deus ilumine a cabecinha de vocês, que vocês possam ter uma ótima prova, possam ser concursados e possam ter estabilidade econômica. Valeu, galerinha! Aqui é o professor Rogério Silva. Forte abraço. Até a próxima. Fui!